Salve, galerinha! Pode cativar na área. Podcast que vai cativar você. Através da informação, a gente vai quebrar as barreiras e promover a inclusão. Vem com a gente. E, ó, como toda jornada, ela começa sempre com um passo. Aquele primeiro passo, o mais importante. Aquele que tira a gente da inércia e faz as coisas mudarem. E como não podia ser diferente, para dar esse primeiro passo, que é o mais importante, inclusive, não poderia ser de outra forma que não trazer o meu grande amigo Paulo Guimarães, grande literalmente, para bater um papo bem descontraído com vocês aqui, com a gente, que a ideia é essa, é fazer um bate-papo descontraído, leve, mas que carrega muita informação. A gente vai levar aquele detalhezinho do dia a dia que pode transformar a vida das pessoas. Com certeza você sabe, tem alguém aí que está precisando ser transformado. Que tal vir com a gente? Bora lá? Bora lá, Paulo? Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Agradecer já pela oportunidade da gente poder levar um pouco de informação para as pessoas, falar sobre um pouco de deficiência, um pouco sobre políticas públicas, que é o nosso que a gente vai bater um papo hoje sobre isso. E já de antemão, assim, parabenizar, né, o estúdio, o Duca aqui que está aqui ofertando esse espaço para a gente. Fantástico, de parabéns mesmo, e parabéns pelo trabalho que nós vamos realizar aqui também hoje, né? Não, com certeza. Duca é a ferramenta principal e fundamental para o sucesso desse projeto, um projeto coletivo. E que, olha, vou falar para vocês, hein, realmente com essa estrutura do Duca vai ser diferenciado, viu, gente? Acompanhem, hein? Tem coisa bacana e diferenciada por vir. Beleza, gente? Mas é isso. Paulão, vamos começar aí batendo aquele papinho de leve, né? Sim, sim. Tem que começar aquele padrão de sempre, né? Fala um pouquinho pra gente quem que é o Paulo. Bom, Paulo Guimarães, tenho 51 anos, seguindo um pouco as suas orientações lá da autodescrição, né? Sou um homem branco, cabelos pretos, 1,93 de altura, 90 quilos, não, 98 quilos, né? Não vou mentir, não, 98 quilos. Hoje estou aqui com uma camisa cinza, camisa polo cinza e calça jeans. Mesmo quem está assistindo não vai conseguir ver, mas é isso aí. E estou aqui trabalhando na Prefeitura de Campinas já há 9 anos, né? E felizmente nessa questão da pessoa com deficiência, né? Estou aí no departamento que cuida das políticas da pessoa com deficiência e, para mim foi um grande, e está sendo ainda um grande aprendizado, né? Porque a gente acaba aprendendo a todo dia com isso e também ensinando um pouco do que a gente sabe, né? Pô, legal, Paulo. Você não é de Campinas, né? Não, eu sou nascido e criado em Araçatuba, lá no Satuba. interior de São Paulo. Já morei em Três Lagoas, também em Mato Grosso do Sul, mas foi bem na infância, né? Já morei em Presidente Venceslau também por muito pouco tempo, mas eu tô em Campinas há 12 anos, 11, vim para cá em 2010. Agora em maio vai fazer 13 anos que estou em Campinas, né? Vim por conta de área de TI, que é a minha formação, uma das minhas formações, né? É, Posso dizer que sou um cara bastante, assim, generalista, né? Eu fiz duas faculdades, uma em cada área, uma na área de TI. Eu fiz uma faculdade de TI, na qual também tenho uma especialização, uma pós-graduação nessa área. E também tenho uma formação na área de humanas, que é de economia. E também tenho um MBA em gestão pública que eu já fiz por conta da prefeitura, né? De trabalhar na prefeitura, entender melhor um pouco como funciona a questão da prefeitura, da política pública como um todo, para a gente poder melhorar o trabalho que a gente tem para ofertar isso para as pessoas, que eu acho que esse é o objetivo do servidor público, servir ao público, né? Com certeza, né? Fazer a diferença para a população, né, cara? Sim, sim. Eu falo que o Paulo é o meu grande mentor hoje no serviço público, porque eu encontrei uma pessoa que realmente estava disposta a fazer a diferença, né? A gente brinca, né? Faz política e não faz politicagem. Isso é mais importante. E, cara, agradeço de antemão, até por isso fiz questão de que você fosse o primeiro aí desse projeto para a gente ir participar, inclusive ativamente do projeto, né? Da Sim, sim, construção. sim. Não faria sentido você não estar junto. Aí bate aquela curiosidade de todo mundo, né? Pô, o cara de TI, economista e tudo mais, e aí foi trabalhar com pessoa com deficiência. Pois é. Possui algum laudo hoje? É Olha, laudado? que eu saiba ainda não, viu? Ainda não. Ainda não. Pode ser que eu descubra alguma coisa se eu procurar. Mas foi muito providencial, né? Acho que no primeiro podcast que você gravou,
E já convido a quem não assistiu, vai lá assistir que vale a pena, viu? O Rodrigão deu um Opa, bate-papo bastante bacana com o Duca ali, eles trocaram bastante ideia, mas eu acho que nada é por acaso, né? Acho que tem toda uma sinergia do universo aí de algumas coisas que conduzem a gente para algumas situações que é só a gente entender e ler esses sinais, né? É, eu sempre fui da área de TI, trabalhei 32 anos desenvolvendo software, dando aula em faculdade, por uma parte de tecnologia da informação. E ultimamente na área de TI eu estava em gestão, né? Estava em gestão de projetos, da área de TI e tudo mais. E de repente, cara, assim, eu comecei a pensar, poxa, eu precisava fazer uma coisa diferente. Sabe quando bate aquela coisa na sua vida, fala assim, chegou um momento que eu acho que eu posso fazer uma coisa diferente. O que eu faço aqui, outras pessoas, obviamente, podem fazer, mas eu sinto que é um desejo pessoal de você tentar fazer alguma coisa diferente na sua vida que pode agregar na vida das outras pessoas. Eu fiquei pensando muito nisso durante muito tempo e, assim, mais ou menos um ano maturando isso, não procurando nada, só pensando mesmo em como fazer. E, de repente, surgiu a oportunidade. A oportunidade veio, assim, uma coisa pensada, já contei a história para você. É uma história, assim, muito esdrúxula, mirabolante, com coisas completamente desconexas, mas que, enfim, foi, assim, tipo, pensado do universo. Falou, ó, esse cara vai sair daqui e vai estar ali. Sem procurar, sem nada eu de repente fui colocado como diretor lá na prefeitura de Campinas para cuidar de uma área de pessoa com deficiência que eu não sabia absolutamente nada, né? Então a gente entra naquela, né? Deus não prepara, né? Prepara os escolhidos, né? Então eu falei, bom, então vamos encarar. É um desafio, era isso que eu estava querendo, uma coisa nova e mexe com áreas diferentes do cérebro, da gente, das pessoas, dos sentimentos, né? Você tem que olhar de uma forma diferente tudo, sair do extremamente técnico que era o quadradinho, né? Tudo ali bem certinho, para você poder ir para uma área que, cara, é coração puro, é empatia, é respeito. Não que eu não tivesse isso antes, mas você tem que potencializar esses soft skills, né? Que a gente estava conversando ontem sobre isso, para poder dar um melhor atendimento para as pessoas. E isso, assim, nossa, foi uma diferença grande. Eu mudei muito a minha forma de pensar, a minha vida, depois que a gente vai para essa posição, né? Foi bem interessante. a percepção de vida muda, né, cara? Completamente, completamente. Eu falo por experiência própria também, porque aconteceu, nossas histórias são bem Sim, parecidas, né, sim, nesse sim. ponto, né, também. Mas bem dentro do que você falou, né? A gente é escolhido para estar nos lugares, mas isso não aconteceria se não fosse por uma soma de fatores, né? Aham, Estar preparado, se fazer, né? Vibrar numa boa energia junto com o universo, estar antenado para as coisas que estão acontecendo, se preparando para aquilo. sim. Daí tem gente que vai dar o nome disso de sorte. Pois é, Eu costumo dar o nome de trabalho é, mesmo, né? é. Tá trabalhando pela vida e para a vida. Eu acho que E o isso é maior. resultado mesmo que até é inconsciente, né? Sim. Também quando você foi para lá, eu fiquei preocupado. Eu falei, quem será que vem? Porque a gente sempre fica naquela, né? Quem será que vem? Será que é uma pessoa que vem para fazer a política ou para fazer politicagem, né? Sim. A gente sabe que é um cargo político, a gente sabe que é uma situação que pode ser transitória, mas eu já estou nessa transitoriedade há 9 anos, né? Sim. Então é uma coisa que ela se sobressai ali, de repente, de alguma forma. Mas, assim, eu fiquei muito preocupado, né? Eu compartilhava isso com a equipe lá e elas falam isso para você até hoje, né? Falar, nossa, o Paulo ficava preocupado, né? Quem será que vem para ocupar esse cargo que hoje você está lá? E por muita sorte, né, por nossa felicidade, você veio assim aberto para participar, para receber informação, veio com humildade, com muito respeito, né? E isso, sim, só facilitou muito a construção que a gente tem até hoje, né? E por isso que a gente está aqui, né? Nesse momento E aqui, a vida falando, vai trocando evoluindo, ideia né? sobre isso, né? E é Sim, engraçado, é isso que eu acho engraçado, né? Para você ver como é a questão de vibrar na energia correta, né? Positiva, né? Independente do que está acontecendo no momento, se a gente consegue permanecer vibrando na energia correta, as coisas vão se encaixando, né? sim, sim, com certeza. E é interessante, né? Você não é uma pessoa com deficiência, até o momento laudado, né? É, Né? Mas mesmo vindo de fora disso, a gente sabe que existe sempre a resistência do meio, né? Das pessoas, da participação que se faz necessária de das questões políticas, de participar das discussões e tudo mais. O Paulo conquistou o respeito de todos nesse meio.
né, das pessoas com deficiência. Tanto conquistou que hoje é o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Sim, eleito, sim. né? Presidente do conselho nessa gestão, já fui vice-presidente, já fui primeiro secretário, e assim, os anos que a gente, dentro do conselho, que é um espaço de formação de políticas públicas, daqui a pouquinho eu vou entrar um pouco mais nisso aí, mas dentro do conselho a gente tem uma percepção, assim, de que as pessoas gostam do trabalho que a gente faz. Porque justamente quando você abraça a causa, você faz isso com respeito, você faz com carinho, as pessoas pedem, mesmo os que têm deficiência, né, pedem para que você continue fazendo aquele trabalho, exercendo aquela função. E o biênio que eu fiquei fora, né, que tem uma regra lá que você fica 2 mandatos, depois você tem que sair. Tem que ser. O biênio que eu fiquei fora, assim, oficialmente, mas dando todo o suporte pro conselho por trás e continuando lá com as pessoas, a pessoa fala, nossa, quando você vai voltar? Ah, você vai ser o presidente, né? Então, assim, isso é gratificante, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo lá, ele tá refletindo de forma positiva para as pessoas, né? Então, se mesmo fora da gestão ali do conselho naquele biênio, as pessoas ficam te acionando, te pedindo orientação, te falando, pô, é que alguma coisa eu tô fazendo bem feito, né? Então isso é assim, um feedback fantástico que é motivador pra gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Porque quando não tá bom, a pessoa fala, ainda bem que saiu, né? Já foi tarde, né? Ah, graças a Deus, Já, né? já foi tarde, então é melhor que seja assim, né? Isso Sim, dá mais valida, né, o trabalho que a gente tá fazendo lá no conselho e na prefeitura como um todo, né? com certeza, cara. E nesse ponto, é aquele ponto que a gente pega, até já para levantar a bola para você falar de Aham, política pública, né? Mas é que eu entendo que funciona muito bem assim. Quando a gente se desprende de bandeiras, situações, e começa a olhar a comunidade como um todo, né? Olhar sim, a população como um todo. Não é ficar criando caixinhas, é criar as políticas públicas de fato, mas que atendam ao todo, sim. sem discrição, discriminação, colocando barreiras, não. Eu tenho que criar uma sociedade justa para todos, porque é direito de todos, todos pagam por isso, né? Sim, sim. E nesse ponto você pode falar um pouco melhor para a gente com relação às políticas públicas, o que você já vivenciou até hoje, né, nisso? Sim. A gente aprende muito com isso, viu, Rodrigo? A gente aprende bastante essa construção. E sabe o que eu acho interessante? Porque, assim, quando você. Geralmente as pessoas. Eu observei isso ao longo do tempo, né? As pessoas com deficiência, quando elas estão. Elas têm uma deficiência, por exemplo, tem lá o autista. Geralmente, quem está no meio de autista levanta a bandeira de autismo. Dificilmente levanta a bandeira do surdo, ou levanta a bandeira do cego, ou levanta a bandeira do cadeirante, do deficiente físico, enfim. Eles tendem, é uma coisa natural, tendem a ficar naquele nicho. Sim, E a mesma coisa as outras deficiências. O surdo só pede coisa pro surdo, o cego só pede coisa pro cego. Então, nós como gestores, nós temos que olhar para todos. Né? É uma construção pública, é política pública e o público é para todos os públicos, né? sim. Não só para uma bandeira específica. Então, é interessante quando a gente olha até para dentro do conselho, eu olho assim as pessoas com deficiência que participam lá, eles tendem sempre a levar demandas e brigar pelas bandeiras deles, mesmo lá dentro, né? E a gente tem que dar aquela pulverizada. Eles juntam, a gente vai e pulveriza, fala, não, vamos fazer ali, vamos fazer uma coisa diferente e tal. Porque a política pública, ela é um meio que você tem, né, de trazer a população para construir alguma coisa que seja válida para todas as pessoas, como você disse. Então, quando a gente fala de política pública para pessoa com deficiência, o Brasil ele tem muitas leis. Lá em 2009, se eu não me engano, a Organização dos Estados Americanos elegeu o Brasil como o país que mais tem leis para pessoa com deficiência da América Latina. Então, assim, amparo de leis nós temos. E agora com a Lei Brasileira de Inclusão, ok, consolidou tudo isso e tá ok, né? Na consolidação. Agora, a execução disso, a gente sabe que lá na ponta é difícil. É bem complicado, né? Mas a criação da política pública em si, o que importa nesse processo todo é a participação das pessoas. E nós, como gestores que estamos ali na prefeitura ou até mesmo no conselho, a gente tem que cuidar para que não sejam colocadas em caixinhas, como você já disse, né? Porque as pessoas elas trazem algumas coisas relativas às suas próprias necessidades, né? E não constroem a coisa coletivamente.
Então, quando fala assim, a minha filha tá lá sem a vaga na escola, ou então tá sem o cuidador lá na escola. Então tá, isso é uma coisa pontual. Então você vai lá e tenta resolver pontualmente. Aí vem outra demanda. A outra pessoa falou que o filho também tá sem o cuidador de pessoa com deficiência na escola. Pô, já são 2 casos. Aí isso vira lá 3, 4, 20 casos. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. A política não está funcionando. Ele deixa de ser pontual e passa a ser coletivo. Aí muitas pessoas têm assim, na questão do imediatismo, né, acabam falando, o que eu vou fazer? Vou judicializar. Vai no Ministério Público, faz uma ação coletiva, aciona a prefeitura. Muitas vezes o judiciário, às vezes, não entende de todas as matérias, não entende a complexidade do que é colocar ali uma pessoa, um cuidador dentro, alguma coisa nesse sentido, e vai lá e dá o cúmplice para a prefeitura. Aí a prefeitura tem que ir lá e cumprir, mas aquilo ali não é construção. Aquilo é apagar um incêndio coletivo, mas não é construção de política. Quando você fala de construção de política, nós estamos falando de, olha, vamos pegar essas pessoas, chamar para discutir. Qual é a melhor saída, então? Eu acho que tem que fazer isso, isso, aquilo. Aí o outro lado, por exemplo, estamos citando o exemplo da educação. A educação vai fazer o contraponto. Olha, eu não posso colocar o cuidador dentro da sala de aula, porque se eu tenho lá 5 ou 6 alunos autistas na mesma sala, cada um vai ter o seu cuidador, eu vou ter daqui a pouco mais profissionais de fora atuando dentro da sala de aula do que os próprios alunos. Então tem que ter é claro que tem que ter um suporte, eu não estou falando que não tem, mas isso tem que ser de uma forma organizada, né? Então esse contraponto que as pessoas, às vezes, pelo imediatismo da necessidade de cada um deles, ou numa coletividade pequena, não pensam de forma mais ampla. Então, como que é o fluxo normal para isso? Cara, vai pro conselho, ou chama uma discussão com o poder público, ou vai no vereador, alguma coisa nesse sentido, para que isso seja feito uma construção mais ampla. Mas muitas pessoas têm dificuldade em entender isso, entender que esse é o movimento que tem que ser feito, né? Participar, né, cara? A Participar. gente chegou a conversar, eu e o Educa, sobre isso. A não participação das pessoas na política faz com que você seja dominado por quem tem o interesse próprio à disposição, né? Sim. E essa é uma questão muito interessante, eu sempre falo muito isso, que política se discute sim. Política, de fato, aquela que transforma a vida das pessoas, aquela que pode fazer com que as barreiras sejam transpostas. Isso se discute na escola, na família, e não é no sentido de discutir, de querer fazer com que o seu ponto de vista seja prioritário ou supere o ponto de vista do outro. Não. É entender o ponto de vista do outro, colocar o seu ponto de vista e disso partir uma construção que leva para uma modificação da sociedade. Isso é fazer política. Mas eu acho que isso foi até proposital, que foi feito de um modo proposital, né? Historicamente, Sim. né, da política daqueles que dominam a política há muito tempo, de fazer com que as pessoas não pensem dessa forma. Uhum. Porque construir não é bom. Eu, do que a gente conversou sobre adaptação, né? Que isso eu aprendi contigo, né? Quando a gente fala de adaptação, é porque foi feito errado na concepção. Sim. Se eu tenho que adaptar algo, é porque aquilo não foi pensado antes, né? Sim. E a gente está falando, a escola precisa ter o cuidador? Precisa ter um amparo, isso é garantia por lei, né? De como fazer. Mas como eu posso fazer isso de uma forma coletiva para que o ambiente escolar continue sendo um ambiente de inclusão e de adaptação da criança, que ela comece a entender que ela vai viver em sociedade. É para isso que serve a escola, Sim. né? Esse tipo de educação é que funciona melhor. Matemática, português, ciências, isso tudo você vai aprendendo, pode até aprender sozinho, né? A gente viu até na pandemia o pessoal aprendendo de casa. É. Mas aprender a vivência em sociedade, a respeitar o espaço do outro, a compartilhar, a entender as necessidades do colega, os níveis de suporte diferente, né? Não segregar, isso é na escola. Agora, como a gente pode pensar a escola de uma forma diferente para que essa escola efetivamente cumpra seu papel? Essa é a grande Esse é o questão. desafio, esse é o desafio, né? E não só a escola, mas qualquer outra Sim, área, né? A pessoa com deficiência, ela perpassa por todas as políticas, né? Tem gente que fala assim, a pessoa com deficiência precisa de um atendimento específico da saúde, precisa de um... Precisa, tem as suas necessidades, mas as outras pessoas também precisam. Quer ver um exemplo? População negra. População negra no Brasil, historicamente, aí, pelos dados do IBGE, é mais de 60%, se não me engano, se não me falha a memória, mais de 60% da população do Brasil é composta por pretos e pardos. Ok. Mas
nós não nos atentamos que existem patologias, doenças específicas que são inerentes da população negra. Tem lá, não é muito a minha praia, mas só para ilustrar, né? Anemia falciforme é um tipo de doença que só dá em negros. E, cara, tem que ter uma política pública para cuidar disso. Sim. Nós estamos falando de 60% do Brasil é gente pra caramba, bicho. Não dá pra você simplesmente tratar pontualmente isso. Então precisa ter algumas coisas nesse sentido, né? E isso me faz lembrar também a nossa questão de cotas, né? Quando a gente fala você falou de adaptação, eu lembrei, pô, adaptação. Quando existe algum tipo de adaptação em alguma política pública, é porque, como você disse, ela não foi concebida ou na época não tinha é, a expertise, o conhecimento para fazer aquilo lá, porque as coisas são dinâmicas, elas mudam com o passar do tempo mesmo, né? Mas elas, às vezes, na época que foram concebidas, ou não foram concebidas adequadamente, ou ela se transformou ao longo do tempo e não se adequou mais à realidade do que é, né? Então, por exemplo, a gente fala de cotas para pessoa com deficiência, para mercado de trabalho. Cara, o mercado de trabalho hoje, menos de 1% da população com deficiência que poderia estar trabalhando, de fato está no mercado formal. Então, assim, é uma coisa está muito longe de a gente conseguir colocar esse pessoal para trabalhar. E a gente estava até batendo um papo outro dia sobre isso, né? Falar, vamos ver algumas demandas que, pô, por que, né, que a pessoa com deficiência não tá no mercado de trabalho dessa forma, né? Como deveria. E aí a gente olha, assim, para a lei de cotas, que fez 32 anos já de lei de cotas, acho que desde 1991, se não me engano, e tá aí. E por que que já tem uma política pública de lei de cotas há tantos anos e nós temos ainda hoje menos de 1% da população com deficiência economicamente ativa e realmente trabalhando? Cara, isso não tá funcionando. Será que ninguém tá vendo isso? Que não tá dando certo? Que tem que mudar essa lei de cotas? Porque você começa a ver, né? Por que que não funciona? Pode ser que há 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, ela tinha um olhar, um objetivo que se perdeu ao longo do tempo. Hoje as coisas mudaram, as leis trabalhistas mudaram, o mercado de trabalho mudou, tem profissão que tem hoje que há 30 anos atrás não tinha. E tem coisa, né, que vai surgindo, é dinâmico. Hoje a gente vê várias outras profissões surgindo a cada momento e a coisa não se atualiza, né? E a cota, ela foi feita para reparar, fazer uma reparação de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então, se teve uma má concepção, ou se teve alguma forma equivocada de fazer a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, criou-se a lei de cotas. E aí as empresas, da forma como vem sendo feita, né, talvez não consegue fazer absorção. Aí a gente olha, mas por quê? E as empresas sempre alegam, né, a falta profissional qualificada no mercado. E de fato isso também é uma realidade. Existe, não vou fazer defesa de um lado só, né? A gente sabe que tem pessoas com deficiência muito qualificadas no mercado, procurando emprego também, e as empresas também não estão prontas para atender, não estão adaptadas ou assim culturalmente suficiente para receber a pessoa com deficiência lá dentro das suas particularidades. A gente não vai julgar isso nessa conversa aqui. A gente tem das duas formas. Eu quero abordar mais a política pública, né? A cota ela é necessária para que essa reparação seja feita, como qualquer cota. Mas se a gente pensar, só a cota é suficiente? Só isso aí é suficiente? Cara, não é. Não é, porque se a gente olhar, só colocar lá que a empresa cumpra a contratação necessária, né, das pessoas com deficiência, eu acho que até estou entrando num assunto que depois vai ser uma pauta do outro podcast, mas Não, só falar da política pode pública, né? seguir. Só falando em termos de política pública, é que precisa ser olhado que só a cota isolada ela não vai resolver o problema. Ela tem que ser pensado muitas outras coisas. Vou puxar o exemplo, então, já para não queimar o outro tema que nós vamos vir, vai ter gente melhor para falar sobre isso do que eu. Mas se a gente pensar em termos de política pública, né, fazendo um paralelo com isso, escola pública. Cara, eu estudei em escola pública a minha vida toda. Desde o começo lá do pré, ensino fundamental, até ensino médio. Aí para a faculdade, aí eu fui para uma escola particular. Tem que pagar. Aí tem que pagar, né? Porque para entrar na pública Tá, não nossa dá. época era Era complicado. complicado. Mas, cara, escola pública naquela época era muito boa. E a escola era muito boa e quem estava na escola particular eram as pessoas que não conseguiam acompanhar a evolução da escola pública. Então era um negócio completamente inverso do que é hoje. Em algum momento do tempo isso se perdeu.
Então hoje, para você entrar nas universidades federais, você tem lá cota para pessoa que estudou em escola pública, fez ensino médio, ensino básico. Então, cara, alguma coisa está errado. Então, se hoje você tem que dar uma cota para as pessoas que estão, para os alunos, os jovens que estudaram em escola pública, terem um acesso maior, uma vantagem, né, em relação aos outros candidatos, aos outros alunos, para entrar no ensino público, também no ensino superior, é porque alguma coisa aconteceu. Adianta só dar essa cota? Não, a cota é um instrumento de reparação para aquele momento pontual. Mas o que você precisa fazer? Cara, você precisa consertar tudo para trás. Você precisa lá melhorar o investimento em educação, melhorar a qualidade dos professores, os recursos, sala de aula. Você tem que melhorar tudo lá atrás. Quando você faz esse exercício de olhar para trás e começar a corrigir a coisa lá na raiz, é uma coisa que demora, demora. Porque eu lembro quando passou, eu não vou precisar saber que ano que foi, mas foi assim, eu lembro que era seriação, né? Então você tinha terceira série, quarta série, quinta série. Cara, você não soube o conteúdo da terceira série, você não vai pra quarta. Sim. Você tomava pau lá. E a chinelada em casa, né? Uhum. E comia lá, o chinelo comia. É. Não é? Os corretivos eram um pouco A ortodoxos, né, nessa psicologia época. infantil era outra, Era né? Então você tem lá essa questão da seriação, que ficava lá e você era retido. E você, enquanto não sabia o conteúdo, você não passava. Aí depois inventaram um tal de progressão continuada, e aí o aluno ia passando de um para o outro. Enfim, foi uma política que foi criada na época, também não vou discutir isso aí. Passou, o aluno passa e agora ele não sabe nada, ele passa, né? Eu vou discutir, porque é bem empurrado, né? Vai lá e ele passa. Eu acho que foi uma maneira, talvez, eles falaram assim, vamos diminuir o índice de repetência dos alunos. Aí pegou e passou todo mundo sem saber nada. Quer dizer, Você pega adulto né? analfabeto funcional, inclusive. Tem um monte, né? Tem um monte por aí. E essa ação que foi tomada como uma política pública lá atrás, por algum motivo, ela reverbera hoje e isso trouxe, assim, seguramente uns 30 anos de atraso pra gente. Sim. A gente fala que 30 anos, puxa, parece um tempo grande. E é um tempo grande, mas em termo histórico isso é pequeno, né? Mas olha, assim, eu quero só dar a luz sobre a responsabilidade do gestor. Então, quando a gente pensa em alguma política pública, a gente tem que pensar num monte de coisa. Será que isso, quem vai atingir, como que vai ser, quais são os reflexos disso? Porque, cara, para recuperar isso de novo, Uma decisão errada, o reflexo dela em 30 anos para você para ver. recuperar agora que a gente está vendo o reflexo agora, É. coisa de muitos anos atrás. E aí, Paulo, queria até fazer um parênteses nisso, porque essa questão das cotas que você está colocando, né, o não pensar no público na concepção, né? Eu concordo contigo nisso, nessa questão da cota ser necessária para que se faça uma reparação. E mais ainda, mas é o que me incomoda muito no Brasil, porque você cria os mecanismos que até então eles vêm com uma carga de boas intenções, mas eles vêm incompletos. Eu não sei se isso é proposital, mas vêm incompletos. Por exemplo, sem a porta de saída disso. Uhum, Porque eu tenho a porta de entrada, para o auxílio, sim, disso, daquilo, da cota, mas qual é a porta de saída? Como que eu faço deixar de existir essa cota? É o que você está falando. exatamente, exatamente. Vou fazer vou dar até os parabéns, porque essa é uma atitude que eu acho muito legal na Secretaria de Assistência, que hoje a pasta, a responsável é a Vanderleia Moro, né, nossa secretária, e que tem feito um trabalho muito interessante nisso. Nós temos hoje no município os benefícios de renda para auxílio nas famílias que estão em situação emergencial, que estão em situação de vulnerabilidade, mas temos programas que fazem com que essas famílias também saiam do auxílio. Por exemplo, a Juventude Conectada, que ontem Sim, os meninos foram, né, recebidos pelo Felipe, né? sim, Felipão, um abraço, irmão, coordenador da Juventude. A Grazi, que é a coordenadora da mulher, tem o trabalho com as empreendedoras, com o Balcão da Mulher, né, que também faz esse trabalho. Nós, na parte do PCD, fazemos a Feira do Empreendedor do PCD, né, com sim. as parcerias de qualificação, junto com o CEPAT, da Camila também, o pessoal lá dando um apoio para a gente sempre. Então, é esse tipo de política pública que eu acho que funciona. Óbvio, tem muita coisa para melhorar, mas tem muita, não é Tem pouca, bastante. tem muita coisa. Mas é uma atitude já. E o que mais falta, na minha visão, é a atitude de mudança. Pensar no todo, né? Eu vou pôr a população, precisa de um auxílio, precisa de uma cota, ok? Precisa mesmo.
Porque o Brasil não é um país justo, nunca foi. Está longe de ser, né? Só que como eu faço, enquanto gestor público, eu tenho que pensar para a pessoa entrar nessa cota, nesse auxílio e sair disso num determinado Ser uma momento. coisa temporária ali, né? Tem que ser É temporário. É transitório para vir. transitório, isso. E não dá para viver, né? Eu comentei com o Duca, a gente estava conversando sobre o BPC, né? O benefício de progressão continuada, Prestação. prestação Continua. continuada. Isso. Eu já fui buscar a informação, já me lasquei, né? É, a gente estava conversando sobre essa questão de benefício, que assim, é pequeno demais. Ele é só transitório, não pode ser para a vida de uma pessoa. A pessoa não consegue sobreviver com isso. Precisa ser um pouco mais. Então, os benefícios se fazem necessários até o ponto em que eu consigo prover também políticas públicas para que a população tenha oportunidades iguais. Promover equidade, né? Sim, sim. Igualdade não funciona, A equidade sim, equidade, sim. né? Né? Então é isso, né? Mas a questão dos benefícios, né? Óbvio, a porta de saída, ele tem que ser transitório, ele tem que ser assim, tipo, ó, a pessoa está numa situação lastimável, e aí, olha, nós vamos te dar esse apoio nesse momento para você, né, ter um suporte mínimo ali. Mas, ó, cara, vamos, se vira, né? Vamos à luta lá, porque não é fácil. E tem muita gente que não pensa assim, né? Tem muita gente que fala, pô, eu tô aqui numa dificuldade e tal. Óbvio, ó, tem um município ou o governo tá me fornecendo alguma coisa aqui, ótimo. Mas tem muita gente que acomoda, fala assim, ah, não, e aí tem aquele pensamento, né? Não, então eu posso conseguir aqui esse BPC, depois eu consigo o Vale Gás, consigo o auxílio moradia, consigo não sei o quê, pá, eu vou trabalhar para quê? Eu vou ficar nessa, né? Mas assim, uma questão de pensamento que não pode ser, isso não tem que refletir, é uma questão cultural, é óbvio, né? E quando a gente fala de questões culturais, é, a gente tem várias gerações para mudar, né? Sim. Eu ainda brinco, né? O Brasil é bebezinho, né? Temos apenas 523 anos. O Brasil foi descoberto em 1500, hoje em 1523 anos, nós temos aí a Europa, que é o mundo velho, você tem a Ásia com milenar, com culturas milenares. Então, se você olhar a cultura brasileira, que é uma miscelânea de muitos povos, e com 523 anos só, que a gente vai ter que comer muita grama ainda para conseguir evoluir, né? Aí eu brinco e falo assim, quem sabe mais uns 500 anos, né? Óbvio a gente não vai ver, mas a gente tem que fazer alguma coisa agora, a gente tem que plantar alguma coisa agora, a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que esse é um espaço que a gente está conseguindo levar um pouco de um olhar diferente, né? Uma visão, uma percepção diferente sobre algumas coisas. Aqui a gente vai abordar vários assuntos durante essa série de podcasts que a gente está aqui e depois a gente vai continuar fazendo, Se né? Deus quiser. Porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, precisa fazer as pessoas refletir um pouco, pensar diferente, né? Que nem ontem que eu participei de um curso lá na prefeitura e tinha alguns diretores lá. E aí uma das pessoas que estavam lá era uma diretora de escola. E ela falou: Olha, o Paulo fez uma palestra sobre capacitismo lá e foi uma coisa rápida. Eu falei: Foi rápido, foi 40 minutos, cara. Que a gente falou sobre capacitismo lá, eram para ter 50 diretores de escola, tinha 120. E falou, não, aqui, assim, aquele feedback que aquela professora me deu ali na hora, ela falou assim, olha, eu fiquei refletindo sobre aquilo que você falou. Porque é uma coisa que a gente faz de forma inconsciente e que a gente está fazendo errado. Então a gente tem que se policiar, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, a gente tem que mudar a nossa estratégia, tem que mudar tudo que a gente está fazendo. E assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado no que fala, né? Porque a gente está falando de pessoas, está falando para pessoas. E não era nada complexo, né? Com Nada certeza. complexo. Era uma coisa assim, são aqueles exemplos, né? Ah, eu não tenho pernas para isso, ou vou dar uma de João sem braço, são termos capacitistas, e até estruturalmente, né? Que tem alguma coisa de capacitismo estrutural. Que ela falou: Nossa, olha, a gente fala isso assim toda hora, e a gente não tá percebendo que isso tem a ver, que a gente está associando uma situação negativa com uma característica de uma deficiência. Então a gente está ligando essa falta de potência nossa com uma incapacidade ou uma falta de exercer alguma coisa, de uma funcionalidade do corpo de alguém. Ô Paulo, e legal que você está falando sobre capacitismo, né, cara, que tá bem na moda inclusive, né, ultimamente, e às vezes a gente vê algumas atitudes que são discutíveis, né. Recentemente teve um caso de um comediante que fez uma piada capacitista, a gente sabe que a comédia ela sempre flerta com o incorreto, né, o improvável e o proibido, mas é o não deixa de ser a comédia, e a gente precisa entender isso também.
Parece que houve cancelamento, foi jogado na mídia, bateram, o cara perdeu o emprego, perdeu a audiência, enfim, né? Tudo aquilo lá. Como que você enxerga esse tipo de situação hoje que acontece quando envolve capacitismo, quando envolve esse tipo de cancelamento? Né? Foi bom até você perguntar isso, Rodrigo, porque assim, a gente sabe que tudo é cultural, né? Até essa questão das piadas, dos comediantes usarem muito as questões capacitistas para promover risos, enfim. Claro que eu não concordo com isso, a gente tem que mudar a nossa cultura, mudar a nossa postura. Só que o mais importante disso é a forma como você muda isso, né? A tentativa de mudar de uma forma impositiva, você acionar, ou você cancelar a pessoa, ou você bater, judicializar, tudo que é muito ríspido, forçado, não vai surtir, vai dar um efeito contrário, cara. Isso vai reverberar de forma negativa. Você tem que trazer a informação, eu acho que levar a informação para a pessoa, explicar o porquê que não pode, mostrar porquê que não é, e desde os pequenos, né? Porque os adultos já estão Uma mais construção. já tá uma coisa solidificada na cultura do adulto, mas até nas crianças, né? Você fala, olha, e para todos, né? Não só crianças, mas para todos. A informação é importante, ele saber o que é, saber o porquê que não pode fazer, levar nessa linha da coisa mais amigável para fazer refletir o quanto que você fere o outro, o quanto que você machuca o outro fazendo dessa forma que é feita, eu acho que o resultado é muito mais efetivo do que se você for no goela abaixo, né? Porque não vai funcionar. Não vai funcionar, cara. E a ideia do pode cativar era essa, né? É essa, né? A gente conseguir levar informação, né? Quando nós pensamos no nome nesse projeto, o cativar ele veio de criar laços. Uma conversa do Pequeno Príncipe com a raposa, né? O que significava cativar? É criar laços entre as pessoas, criar vínculo, que é algo hoje na nossa sociedade escasso. O criar laços na nossa sociedade hoje, ele deixa de lado muitas coisas, deixa de lado a aceitação, as diferenças, porque no final da história, ser normal é ser diferente, né? Cada um com a sua necessidade, com a sua especificidade, cada um sendo do seu jeito. E aí a gente quer criar esse laço entre as pessoas para conseguir fazer com que, através da informação, a gente quebre essas barreiras e a inclusão não seja algo forçado. Não precisa ser vir em goela abaixo, através de um cancelamento, através de uma mobilização, de luta armada. A gente já passou disso. Nós temos inteligência o suficiente enquanto sociedade para criar missões espaciais, para sair do nosso planeta para buscar vida em outro planeta. Só que a gente não está encontrando a vida aqui dentro, uma vida em comunidade, capaz de fazer com que as pessoas criem laços, vínculos fortes e facilitem, criem os mecanismos para que a sociedade seja mais igualitária, né? Então é É, isso. e essa questão da informação, né? A gente vê o quanto falta informação na ponta. Para as pessoas mesmo, a informação não chega. É uma coisa absurda o quanto a gente se depara todo dia. A gente vai falar de algum assunto. Ah, eu não sabia disso. Ah, nunca ouvi falar disso. Ah, eu não sabia que era assim. Ah, mas isso é capacitismo. Ah, isso é bullying, né? Então, cara, é impressionante. é, Hoje em dia, com a quantidade de informação que existe, a forma de disseminar em rede social gigantesca, né? Assim, exponencial. Você coloca um negócio no ar, daqui a pouco tem centenas de milhares de pessoas que viram aquilo lá. Só que qual que é a qualidade do que eles estão vendo? O discurso está muito raso ainda, né? As pessoas ainda falam muito pouco sobre isso. Então, assim, eu acho que esse canal ele vai assim bombar mesmo. Eu acho que a gente tem que levar informação de verdade, informação coerente, informação efetiva para as pessoas, para que elas possam se conscientizar. Porque a partir do momento que vem essa consciência de que, olha, poxa, eu não posso fazer tal coisa, a pessoa vai começar. É claro que é uma construção que vai demorar alguns anos, né? Mas é aquilo, a gente precisa começar e levar essa informação. Acho que isso é o que é de mais importante. Sem mimimi e sem lacração. Pode cativar é para levar informação, só isso. Mais Ó, nada, básico. até rimou, hein? Você viu? Ah, vai virar slogan, hein? E é isso, Paulo. Sem mimimi e sem lacração. Pode cativar é para levar informação. É isso. Cara, esse é o conceito no nosso projeto, um projeto coletivo, um projeto para dar um passo em direção a uma mudança. Nós não vamos mudar o mundo, isso é fato. Mas se a gente conseguir mudar o mundo de alguém, com certeza a gente já fez a diferença na vida. E é isso que fica, o nosso legado, né?
E falando em legado, antes de encerrar, queria só perguntar com uma curiosidade que eu tenho. Essa daí eu não tinha feito, tem que deixar aquela perguntinha de sacanagem, né? Para ver se vai ficar. Quem que te inspira, Paulo? Quais são aquelas pessoas que te fizeram formar o Paulo? Esse cara que a gente teve a oportunidade agora de conhecer um pouquinho, que pô, faz a diferença na vida das pessoas. Quem são essas referências suas? Olha, eu tenho como referências, assim, primeiro, os meus pais, né? Meu pai é uma pessoa que tem o quarto ano do grupo, né? Como ele fala, estudou até a quarta série só. Mas ele, assim, não tem muito estudo, mas tem uma sabedoria que, assim, ele não estuda para isso, ele simplesmente é daquele jeito. E eu aprendi a olhar algumas coisas que ele me falava, algumas situações que eu via, que eu falo, poxa, tem coisa diferente aí, né? E ele vive me surpreendendo com coisas na simplicidade total dele, né? Meu pai adora tomar cerveja, eu acho que isso eu herdei dele também, né? Mas assim, uma coisa que me marca muito, uma vez ele falou assim, olha, tava tendo era campanha de vereador, né, em Araçatuba, e tem um rapaz na rua da casa dos meus pais lá que saiu candidato a vereador. Aí ele foi lá pedir voto pro meu pai. Né, vota aqui no Betinho da bicicletaria. Aí meu pai olhou pra ele e falou assim, cara, eu não voto em quem tem menos estudo que eu. Sabe, meu pai nem sabe se o cara tinha mais estudo ou não, mas só porque a gente conhece o Betinho há muitos anos lá. Então, sabe, já viu que não era aquilo lá, não era Uhum. uma pessoa. E na simplicidade dele, dessa fala dele, eu fiquei pensando, puxa vida, que coisa, né? Então isso é muito mais profundo, que a gente precisa pensar nessa consciência política, enfim, em uma porção de coisa. A minha mãe também é uma pessoa muito prática, então assim, toda a minha base muito simples, a gente sempre veio de uma simplicidade muito grande e que perdura até hoje, né? Continua lá na mesminha e tal, mas assim, os valores que a gente pega, as essências que a gente tem, que a gente tenta passar para as outras pessoas, que eu passo isso para as minhas filhas, e espero que elas tenham pego isso aí, né? Essa essência que a gente tem. E de formação, assim, durante a vida, eu convivi com muitas pessoas e muitas pessoas e tem uma pessoa que eu uso como uma referência para algumas coisas que eu gosto de ler bastante, né? Eu gosto de estudar bastante, acho que o meu hobby é estudar. Se eu tô parado, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero inventar um curso, eu quero. Nem que eu ligo o computador e comece a estudar qualquer coisa, né? E eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella. Ganhei, assim, Dia dos Pais, minhas filhas me deram uma coleção de livros do Cortella. Amei, né? Eu sentava lá e lia, enquanto eu não acabei de ler todos, eu não sosseguei, né? Mas, assim, uma inspiração, porque ele traz para mim um olhar diferente de como a gente pode abordar as situações, abordar as pessoas, a vida, e como que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, eu gosto muito do que ele fala, então, assim, é uma pessoa que eu admiro, né? Ele não me conhece, mas eu conheço ele. É isso que Tá importa, é certo. saber da obra que ele faz lá, que eu acho bastante interessante, bem É isso aí. produtiva. Pô, show de bola, Paulo. Cara, como eu falei no começo, né, toda grande jornada, ela precisa de um primeiro passo. A gente tem que sair da inércia. E hoje nós demos o primeiro passo e foi um passo largo, né, com uma qualidade e um alicerce muito grande, podendo compartilhar contigo, tendo a tua experiência de vida aqui com a gente, pelo teu caráter, tua honestidade, teus princípios, seus valores, que a gente pôde, as pessoas puderam conhecer um pouquinho. Eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais, mas que a gente ainda vai ter outras oportunidades para conversar, para você poder colocar para as pessoas isso que eu já conheço, né? Esse cara que realmente faz a diferença e que por isso que faz parte desse projeto também, porque Deus foi colocando as pecinhas, né, juntando as nossas Sim, pecinhas. A gente ainda tem o Anderson Piscinin, o Renan Soares, o William Oliveira, são mais os outros três parceiros, o pessoal que fica na técnica, dando apoio pra gente, né? Aí um parceiraço nosso que é o Duca Estúdio, que está produzindo aí pra gente, esse é. dando, ó, esse é o cara. A estrutura, eu já falei no outro podcast, fiquei maravilhado. Estrutura aqui em Campinas, show de bola, que faz, assim, dá uma show em estrutura de São Paulo, gente. Vai por mim, que a gente tem a oportunidade de conhecer. O Paulo mesmo tá contando aqui pra gente nos bastidores, foi para Londrina, para outros lugares gravar. A gente já conhece algumas estruturas
e, sinceramente, o Duca tá lá em cima, viu? A régua tá lá Parabéns, em Deus. cima. Parabéns, Tá de Deus. parabéns. Então, quem puder, quem quiser produzir um podcast com qualidade, o nome tá aqui, ó. Ó, vai que tiro certo. Beleza, gente? E é isso. Então, obrigado por ter contribuído tanto com a gente, com o seu conhecimento, com a tua pessoa, cara, com a tua entrega, por ter oferecido o teu laço para esse passo para poder criar o nosso laço, o vínculo e trazer essa informação que é tão importante, que a nossa sociedade precisa e que eu tenho certeza que, independente da guerra, eu conheço os meus soldados. É, isso O aí. importante é quem está do nosso lado no fronte da batalha ali, que faz mais sentido do que a própria guerra, né? E essa equipe é aquela equipe que vai fazer a diferença, vai cativar, vai criar os laços com informação, gente. Como eu disse, sem mimimi e sem lacração. Vamos para cima e fecha com a gente, beleza? Paulo, obrigado. Gratidão pela oportunidade e tamo junto nessa. Valeu, Rodrigão. Tamo junto, cara. Obrigado. Até mais. Valeu, gente. Ó, de forma inclusiva, gratidão para todo mundo. Sinal em Libras, hein? Guarda, pega a visão. Fechou? Valeu!